Sevilha foi uma vez um completo fracasso, sem teto e sem memória de seu passado. No entanto, o destino tinha outros planos, pois dentro dele havia o poder de um supremo feiticeiro, possuindo uma energia mágica infinita que ninguém poderia imaginar. A vida de Sevilha só mudou verdadeiramente em um dia fatídico, quando durante uma forte tempestade, uma mulher misteriosa e linda o notou em um beco escuro. Essa mulher rapidamente descobriu que os olhos brilhantes do garoto eram iguais aos seus. Por causa disso, ela decidiu a COLHE acento circunflexo LU, levando Sevilha para onde acreditava que ele pertencia, a renomada Academia de Magia do Reino de Wina, um lugar que treinava feiticeiros e bruxas de elite. Em pouco tempo, Sevilha havia vivido na academia por 5 anos. Estranhamente, durante todo esse tempo, sua única conquista ficar em primeiro lugar a partir do fundo, já que ele era completamente incapaz de realizar qualquer magia. Esse resultado levou Sevilha a ser convocado para o escritório do diretor para questionamentos. Enquanto seguia para lá, ele se deparou com uma cena caótica. Do lado de fora do escritório, uma pequena garota loira com uma atitude teimosa estava gritando alto, chamando repetidamente o nome do diretor e exigindo vê-lo. Como ninguém estava prestando atenção nela e Sevilha não a deixaria entrar, apesar de sua agitação, a garota ousadamente agarrou Sevilha, usando-o como refém para ameaçar os outros. Ela gritou que se o diretor não abrisse a porta, não poderia garantir a segurança de Sevilha. Assim que a situação ficou tensa, um homem-lobo chamado Rundon apareceu de repente. Ele rapidamente desarmou a garota loira, fazendo seu precioso cetro lunar voar pelo ar e cair no chão, retornando à sua forma original. Vendo isso, o bondoso Sevilha se abaixou para pegá-lo, mas essa ação quase o colocou em sérios problemas. Felizmente, a garota loira e o homem besta intervieram a tempo, caso contrário, Sevilha poderia ter perdido a vida. A garota imediatamente desabou em lágrimas que seu cetro havia sido derrubado como uma bola. Naquele momento, a porta da sala do diretor se abriu. O diretor Albus apareceu, reclamando sobre o barulho que estava lá fora. Quando viu a garota loira Ru, ela imediatamente franziu a testa, pois parecia que sempre que essa garota aparecia, ela trazia problemas. Então, o diretor se virou para Sevilha, anunciando que ele teria que participar de um programa de treinamento especial. Ela explicou que se Cud ficasse na academia para sempre, Sevilha nunca melhoraria, então mudar seu ambiente era a única oportunidade. O diretor contou sobre o histórico do reino, explicando que anteriormente estivemos imersos em batalhas ferozes entre bruxas e a igreja, conseguindo paz por meros 5 anos. Parte norte do continente, incluindo Winas, começou a aceitar a existência de bruxas e magia, enquanto no sul, as pessoas ainda as viam como estranhas e assustadoras. A causa subjacente dessa mudança foi a revolta de 10 anos atrás, liderado pelo malvado feiticeiro conhecido como Número 13. Ele espalhou magia por Winas, reunindo bruxas e feiticeiros para se levantarem contra a opressão, libertando-os de serem caçados. No entanto, seus métodos eram extremamente cruéis, causando o sacrifício de inúmeras vidas inocentes. O diretor Albus havia pessoalmente colocado um fim nele. No entanto, o Número 13 deixou uma influência profunda, mudando um pouco as percepções das pessoas sobre a magia. A partir dessa história, o diretor estabeleceu uma vila de bruxas no sul, para que aqueles com habilidades não fossem mais vistos como excluídos. Desta vez, Seville seria enviado para lá junto com outros alunos para melhorar a imagem das bruxas aos olhos do público. O diretor deixou claro que se nos próximos 5 anos as autoridades da vila ainda não os reconhecessem, Seville seria trazido de volta. Todas as suas memórias da academia e da magia seriam seladas. Ao ouvir isso, Ru exclamou em admiração ao plano do diretor, até se oferecendo para ser o professor que guiaria o grupo de alunos. Embora o diretor já tivesse arranjado outra pessoa, Ru se recusou a recuar, puxando uma carta de nomeação que deixou o diretor meio impotente, meio aceitando. Ela prometeu supervisionar as crianças, mas impôs uma condição de que queria emprestar o livro vazio, que era o primeiro livro de magia. O diretor recusou firmemente porque era um material proibido que continha poder capaz de destruir o mundo inteiro. No entanto, ela também sugeriu que Ru poderia ir à vila para encontrar o autor do livro, a Bruxa da Lama Negra. Ru concordou feliz, imediatamente. No dia seguinte, Seville, Ru e vários outros se reuniram no portão da cidade para se prepararem para a jornada. O grupo incluía a bruxa extrovertida Senior Hall e a besta lagarto, um jovem que havia viajado para muitos lugares e estava confiante de que não precisava da orientação de ninguém. Eles pararam em um restaurante para encher os estômagos. Lá, Ru apresentou a Ludenstaff, uma arma estranha que podia drenar a magia de qualquer um que a tocasse, com apenas ela, que havia assinado um contrato, sendo imune. Entre eles, Seville era o único que estava enjoado em carruagem, forçando todo o grupo a andar. No caminho, eles conversaram de forma mais aberta. Seville revelou que havia perdido completamente a memória antes de entrar na academia, e este estágio era sua única chance de se provar. Se ele falhasse, suas memórias da academia também seriam completamente apagadas, deixando para trás uma pessoa vazia. Ru mostrou desapontamento ao ouvir ele confessar que quase não conseguia usar magia. Todavia,
Toda vez que ele tentava, não conseguia controlá-la, mas quando ele a reprimia, não conseguia ativar nada. A bruxa da alvorada, apelido de Rua, aconselhou Seville a desistir de ser um feiticeiro, pois o problema era mais sério do que ele pensava. Devido a terem que andar, o plano deles foi atrasado. Na manhã seguinte, o grupo chegou a uma pousada. Enquanto tomavam café da manhã, encontraram 2 outros estudantes, pessoas que haviam viajado anteriormente com o Homem-Lagarto. Esses 2 reclamaram que haviam sido atacados por uma gangue de ladrões na noite anterior, e durante um momento perigoso o lagarto havia fugido com o mapa e a bagagem. Rui imediatamente ficou suspeito, argumentando que se ele realmente tivesse fugido por medo, não teria levado os pertences, pois fazer isso só o pesaria. Além disso, olhando para esses 2 estudantes saudáveis, com a cabeça clara, se os ladrões quisessem vendê-los como escravos, certamente conseguiriam um preço melhor. No entanto, eles miraram no Homem-Lagarto, indicando que não se tratava de uma gangue de ladrões comum, mas de caçadores de bruxas. Rue deduziu que o Homem-Lagarto havia percebido isso. Então, ele intencionalmente pegou o mapa para atraí-lo, sacrificando-se para que seus amigos pudessem recuar. Sentindo-se responsável por deixar um membro da equipe se separar do grupo, Rue decidiu ir resgatá-lo pessoalmente. Ela proibiu estritamente Seville e Hall de seguirem, acreditando que jovens magos inexperientes só iriam atrapalhar, mas, como de costume, quanto mais ela proibia, mais eles queriam fazer o oposto. Hall teve a ideia de usar magia de adivinhação no lenço que Rue havia dado a Seville quando ele ficou enjoado no carro, a fim de encontrar a localização de Rue. Os 2 se aventuraram profundamente na floresta, reclamando constantemente e xingando seu amigo covarde que os abandonou e se recusou a ajudar a resgatar o Homem-Lagarto. Aos olhos deles não era responsabilidade deles, então se ele morresse não os concerniria. De repente, bem no meio de uma poça de sangue, estava a cauda de lagarto de Cud cortada. Os rostos de ambos imediatamente ficaram pálidos, o medo surgindo ao pensarem na possibilidade de que o Homem-Lagarto tivesse sido cortado em pedaços pelo inimigo. No entanto, Holt rapidamente lembrou que a autodetachação da cauda era um método de sobrevivência familiar para essa espécie, que a cauda cresceria de volta depois. Percebendo isso, os 2 suspiraram de alívio enquanto cuidadosamente pegavam a cauda para levar junto caso precisassem dela em uma emergência. Eles seguiram as marcas e rapidamente descobriram pegadas impressas no chão. 2 pares eram claramente de Cud e Rue, enquanto o restante pertencia aos atacantes. Então desta vez, havia apenas um oponente. No entanto, isso fez um feiticeiro experiente como Cud abandonar seus pertences e fugir por sua vida. Hall estremeceu, tremendo ao lembrar o que havia aprendido sobre os juízes de Diagne, um grupo de guerreiros reunidos de prisioneiros do corredor da morte selecionados pela igreja, especializados em caçar bruxas por qualquer meio necessário. Embora essa organização tivesse sido desmantelada há muito tempo, Holt ainda temia que aqueles caçadores de sangue frio nunca tivessem desaparecido do mundo. O medo de Holt não era sem razão. No passado, quando ela era jovem, ela havia testemunhado um caçador solitário invadindo a cidade que estava visitando, massacrando pessoas inocentes e queimando tudo. Ele a havia ameaçado que, se ela fosse uma bruxa, sofreria o mesmo destino. Apavorado, Hall havia fugido, abandonando sua amiga, que estava amarrada a uma estaca, uma obsessão que a assombrava desde então. Por essa razão, ela hesitou, querendo voltar e recuar, mas naquele momento o grito desesperado de Deus ecoou das profundezas da floresta. Seville imediatamente pegou a mão de Holt, dizendo resolutamente que, se continuassem, poderia ser uma sentença de morte, mas ele não podia ficar parado e ver amigos sendo abandonados. Esse incentivo reacendeu a chama da coragem e da determinação, dissipando o fantasma do passado, forçando a Meia abaixo para Ressandei. Cud agora estava escondido em um galho alto enquanto os caçadores buscavam rigorosamente, armando armadilhas toda parte. De repente, ele detou um fio esticado pelo galho. Quando percebeu que era uma armadilha, já era tarde demais. O galho quebrou, fazendo cair dos arbustos. Uma flecha disparou. Cud desviou, mas caiu em estacas afiadas no chão, que perfuraram sua perna, mancando para longe da armadilha. Cud cautelosamente se protegeu, pensando que mais flechas viriam. Mas desta vez, que apareceu foi um juiz notório, aquele que o havia perseguido a noite toda. Cud lutou para se defender, mas então ficou horrorizado ao perceber que a magia não tinha efeito sobre ele. Durante a noite, ele só conseguiu enganar com raios de luz e depois fugir em desespero. Desta vez, o juiz se aproximou rapidamente, balançando uma massa gigante que fez Cud voar contra um tronco de árvore, fazendo-o cuspir sangue. Ele olhou para a ferida na perna de Cud, que já havia cicatrizado, e riu como um louco. Ele finalmente havia encontrado uma presa lucrativa. Então seus olhos estavam cheios de ganância. Se ele conseguisse capturar Cud vivo, uma besta lagarto com habilidades regenerativas extraordinárias para vender aos pesquisadores da igreja, o valor seria inimaginável. Ele chamou seus pangas para trazer
em uma jaula. Em desespero, memórias sombrias voltaram à tona. Cud se lembrou de ter sido capturado como escravo, aprisionado em um circo, torturado diariamente para exibir suas habilidades regenerativas diante de uma audiência frenética. Essa obsessão permaneceu profundamente gravada até que ele escapou, encontrou seu caminho para a academia e se tornou um poderoso mago. No entanto, agora ele estava sendo forçado a entrar em uma jaula mais uma vez. Cud cerrou os dentes, cravando suas garras nas raízes da árvore para segurar seu último vestígio de liberdade. O juiz ficou irritado e quebrou sua mão. A dor extrema fez Cud gritar, mas ele ainda segurava firme a raiz da árvore, esperando seu momento final. Justo então, uma explosão estrondosa rasgou o espaço. A árvore ao lado do juiz foi partida ao meio por uma magia poderosa. A pessoa que acabara de aparecer era Hu, a bruxa do amanhecer de 100 anos. O bastão de Lúden rugiu ferozmente, correndo para atacar. O juiz conseguiu apenas quebrar a boca do bastão, e então entrou em um frio suor ao perceber que a arma na mão de Hu era o lendário Lúden. Hu declarou orgulhosamente sua identidade. O juiz hesitou momentaneamente, mas ainda assim avançou imprudentemente, cortando a árvore em que Hu estava em pé. Em resposta, Hu e Lúden varreram tudo, fazendo com que a floresta ao redor desabasse, matando todos os cães raivosos sob o comando do juiz em um instante. Parecia ser o fim, mas de repente, os gritos lamentáveis de dois alunos ecoaram. Os dois haviam sido feitos reféns pelo juiz. Hou imediatamente o reconheceu como aquele que havia espalhado terror na cidade anos atrás. Seu corpo inteiro tremia, paralisado no lugar. Hu ficou irritado, ameaçando que se ele ousasse machucar seus alunos, o bastão o esmagaria. O juiz sorriu sarcasticamente, exigindo uma mudança nas condições. Hu teve que largar Lúden e deixá-lo fazer de Seville um refém em vez disso. Diante da visão de seus alunos sendo estrangulados, Hu estava em dor, mas teve que ceder largando o bastão. O juiz imediatamente cobriu Lúden com uma capa resistente à magia, então ordenou que Seville a pegasse e a trouxesse até ele. Seville obedeceu prontamente, mas surpreendentemente, o juiz chamou diretamente o nome de Holt. O medo paralisou Hou, revelando o segredo de que ela era uma espiã infiltrada na academia pela igreja. A cruel verdade voltou com tudo. Hou lembrou de sua origem. Ela nasceu com chifres na cabeça, considerada um monstro, enviada para a igreja pela própria mãe, uma crente devota. Lá, cortaram seus chifres e a colocaram em um orfanato. Depois, forçaram-na a se tornar uma espiã, infiltrando-se na academia de magia. No entanto, o tempo na academia havia mudado Hou. Pela primeira vez, ela experimentou amizade, trabalho em equipe e a aspiração de se tornar uma verdadeira feiticeira. É por isso que, quando lhe permitiram participar deste estágio, Hou ficou verdadeiramente feliz, mas a igreja enviou o juiz brutal, empurrando-a para uma tragédia inevitável. Hou desabou, culpando-se por ser a causa que arrastou todos para o perigo, mas Seville apenas sorriu, confortando a que não era sua culpa. Comovida por sua bondade, Hou decidiu viver autenticamente pela primeira vez. Ela usou a cauda severa de Cud como um sacrifício, convocando uma chama azul que se transformou em um dragão, avançando diretamente contra o juiz. Ele entrou em pânico e imediatamente pegou a capa resistente à magia da mão de Seville para se proteger. A capa bloqueou o ataque e ele avançou friamente em direção a Hou, preparando-se para punir sua traição. Mas naquele momento, Seville ouviu o chamado de Lúden. Ele foi compelido a pegar o bastão, apesar dos gritos de rua para detê-lo. Assim que ele tocou, o bastão imediatamente brilhou, extraindo a enorme magia de dentro de Seville, liberando um poder aterrador. Mesmo que ele quisesse parar, era tarde demais. O bastão havia envolvido toda a área em uma enorme esfera de luz. Quando a luz diminuiu, Seville recuperou a consciência e encontrou Hou protegendo. Ela explodiu em lágrimas, abraçando-o com força, radiante por ele ainda estar vivo. Hu, no entanto, estava furioso a ponto de ficar pálido. Um grupo de estudantes inexperientes se atrevendo a tocar Lúden era como buscar a morte. Eles continuaram sua jornada. No caminho, Seville se perguntou que tinha tocado Ludens e ainda assim sobrevivido. Hu revelou a chocante verdade de que a magia em seu corpo era quase ilimitada, muito além da dos magos comuns. É por isso que Ludens não pôde consumi-lo completamente. Essa também foi a razão pela qual Seville não conseguira controlar a magia todo esse tempo. Antes de partir, Hu avisou Cud que seria melhor ir com o grupo, mas ele ainda assim recusou arrogante. Só quando ela subiu em seus ombros e reclamou é que ele aceitou relutantemente. Ironicamente, quando decidiram voltar para a floresta para encontrar a cauda severada, descobriram que ela já havia sido usada por Hou como sacrifício para a chama do dragão. Cud ficou atordoado, seu coração doía e lágrimas desceram pelo seu rosto. Quando a noite caiu e o espaço gradualmente se tornou silencioso, Seville e Hou sentaram-se juntos à beira de um riacho deserto para compartilhar seus sentimentos juvenis. Enquanto isso, à distância, o homem lagarto e a velha mulher Hu haviam encontrado uma pequena pousada para descansar após sua longa jornada. Naquela atmosfera pacífica, Hou decidiu tirar o chapéu que sempre escondia seu maior segredo. Quando seu cabelo caiu, um par de chifres foi revelado à luz da lua, e ela reuniu toda a sua coragem para contar a Seville a história de seu passado. Por
causa desse chifre, durante toda sua infância, ela foi ostracizada, desprezada e afastada pelos olhares duros dos outros. No entanto, graças ao que aprendeu na academia, junto com a confirmação de Hu, Holt começou a entender sua verdadeira identidade. Ela era uma besta caída, uma criatura formada quando uma bruxa concede poder a um guerreiro besta. Quando tanto a bruxa quanto o guerreiro besta morrem, a alma da besta permanece na linhagem de sangue da bruxa, e então seus descendentes dão à luz a bestas caídas como ela. Depois de desabafar seu coração, Holt colocou um leve beijo emocional na bochecha de Seville como um agradecimento por confiar e aceitá-la. Logo depois disso, ela saiu correndo, deixando Seville com uma expressão que ainda não havia recuperado a compostura. Assim que Hall saiu, a bruxa desprezível apareceu ao lado dele, prendendo Seville por ser jovem e inexperiente, criticando-o por não saber aproveitar a oportunidade quando alguém tinha dado um sinal tão claro. Na manhã seguinte, chegaram notícias terríveis. 2 colegas de classe do grupo deles foram presos por vazarem informações para a igreja. Para ser direto, eles eram espiões. A partir de então, apenas 4 pessoas continuaram a jornada em direção à Vila das Bruxas. Antes de partir, a velha bruxa desprezível instruiu Cud a curar seu braço, pois um guerreiro ferido não poderia realizar nada. Ela até comentou sarcasticamente que um braço não era uma folha de jaca, poderia crescer de volta sem quisesse. Hu o consolou, dizendo que havia uma estação de carregamento ali, então não havia motivo para se preocupar com a falta de magia. Durante a discussão, a velha mulher humilde sugeriu que a maneira mais eficaz de transferir magia era através de um beijo nos lábios, mas ela foi imediatamente desconsiderada por Hall, que achou a ideia imprópria. Finalmente, eles concordaram que o contato pele a pele, como segurar as mãos, era suficiente para conduzir a magia. No entanto, se as coisas saíssem do controle, Cud poderia absorver energia demais, levando a uma explosão e à morte. Para prevenir perigos, a velha mulher humilde decidiu agir como supervisora. Ela segurou as mãos dos 2 jovens, transferindo o fluxo mágico de Seville para Cud. Em apenas um momento, graças ao feitiço de cura, o braço de Cud e a cauda perdida cresceram rapidamente de volta. As pessoas ao redor que testemunharam essa cena ficaram todas maravilhadas. Hu estava animado, chamando todos para cantar e dançar juntos para celebrar o poder da feitiçaria. Saindo daquele lugar, eles chegaram a uma grande cidade. Uma carruagem de cavalo inconsiderada passou apressada, espirrando lama em Seville, fazendo parecer completamente miserável. Para confortar seu aluno, Hu levou o grupo a uma pousada familiar. Havia um amplo banho comunitário, perfeito para relaxamento. Quando Seville e Cud se banharam na água morna, Cud compartilhou o verdadeiro motivo pelo qual aspirava se tornar um feiticeiro. Ele contou que no passado havia sido tratado como um animal de circo, levado para entretenimento. Nesse momento, um terrível desastre irrompeu no norte. Uma bruxa enlouquecida tramou destruir o mundo. De alguma forma, Cud teve a sorte de sobreviver. Foi resgatado pelo Rei Quebrador de Dragões. Naquela época, as bestas caídas eram consideradas símbolos de sujeira, criaturas híbridas desprezadas pela sociedade. No entanto, enquanto todos olhavam para ele com desprezo, apenas aquele herói sorriu aliviado ao saber que Cud estava vivo. A partir daquele momento, ele passou a valorizar o sonho de se unir ao corpo mágico da igreja, tornando-se alguém forte e nobre como seu salvador. A próxima etapa da jornada deles prosseguiu surpreendentemente tranquila. Onde quer que fossem, o grupo era reconhecido e as pessoas recebiam Hu calorosamente. Hu, com sua experiência, sempre sabia onde pescar e onde descansar adequadamente. Ela ensinava os jovens habilidades de sobrevivência na natureza, além de como usar magia para ajudar os outros, coisas que a academia nunca ensinou. Graças à magia de Ludens, Hu existia há 300 anos. Seu corpo funcionava com magia, não precisava de comida nem de sono, e sendo imortal, não tinha necessidade de amor ou de ter filho. Aquela longa vida havia se tornado entediante, então qualquer coisa interessante, especialmente eventos dramáticos relacionados à sobrevivência do mundo, ela dava prioridade máxima. De repente, um garoto correu em pânico, relatando freneticamente que aquele lugar não era seguro. Ele puxou a mão de Hu, levando todo o grupo até um buraco de árvore, e então ergueu uma barreira de camuflagem perfeita. Infelizmente, a barreira só conseguia esconder a aparência deles, mas não conseguia eliminar o som. Logo depois, apareceu uma besta tigre branca, perseguindo incansavelmente. Tendo perdido o rastro do garoto, ele ameaçou em voz alta, dizendo que se o garoto não saísse, ele deslocaria todas as articulações do corpo dele. Graças ao som de batimentos cardíacos rápidos, ele rapidamente descobriu aqueles que se escondiam no tronco da árvore, então balançou sua espada para quebrar a barreira. O garoto rolou para fora, e o grupo de Seville não conseguiu mais se esconder. O guardião tigre os avisou para não serem tolos o suficiente para usar magia, pois sua velocidade era certamente mais rápida do que qualquer feitiço. Na situação perigosa, Hu escolheu ficar para trás como uma distração. Enquanto ordenava aos mais jovens que saíssem rapidamente, Hu confrontou o inimigo, provocando-o com confiança. O tigre entendeu claramente que dar as costas para Hu nesse momento seria suicida. Pela maneira como falava, Hu percebeu que ele sabia bastante sobre o bastão mágico de Ludens, sobre o estágio e a Vila das Bruxas. Finalmente,
Finalmente, ele decidiu recuar, entendendo que não poderia vencer. No entanto, ele ainda avisou Hu que se ela continuasse levando as crianças para a vila, elas enfrentariam um desastre. Ao mesmo tempo, as pessoas restantes haviam levado o garoto em segurança para a igreja da vila. Do lado de fora da porta, um padre vendado estava esperando. O garoto Laos correu para os braços dele, se gabando animadamente de que essas pessoas o haviam salvado. O padre não apenas sabia sobre o incidente, mas também reconheceu rapidamente que todos eram bruxas. Não só o padre, mas parecia que toda a vila já sabia sobre a chegada do grupo de estágio. Quando questionado sobre as bestas humanoides que atacaram na borda da floresta, ele afirmou calmamente que era o guarda que a bruxa usava para controlar esta vila. Com um tom cansado, o padre disse que a presença deles não traria nenhuma mudança, então pediu de forma direta ao grupo para ir embora. Ele lembrou que, há 2 anos, o supervisor da academia havia abandonado a vila para os invasores e desaparecido sem deixar rastros. Desde aquele dia, aquela bruxa havia tomado o controle confortavelmente e os moradores da vila não tinham mais a capacidade de resistir. Ao ouvir isso, Seville percebeu de repente que seu grupo de estágio era composto inteiramente por aqueles que eram menosprezados na academia. Um espião, uma besta caída rebelde, e ele mesmo, que estava no fundo da classe. Nominalmente eles foram enviados para um estágio, mas na realidade estavam sendo expelidos de forma astuta com a desculpa de não completar o estágio. Cud se perguntou por que os moradores não pediam ajuda ao corpo mágico da igreja, mas o padre apenas riu friamente, afirmando que o corpo noturno nunca salvaria uma vila de bruxas. Justo quando o grupo estava confuso, Hu apareceu de repente como um fantasma, e ela repreendeu os alunos por serem tão ingênuos. Embora não houvesse evidências mostrando que o padre não era cúmplice do tigre na floresta, quando o padre perguntou por que, se ela o suspeitava, não o matou desde o início, Hu apenas respondeu calmamente que preferia observar como as pessoas encontravam todo tipo de razões para justificar suas mentiras. Finalmente, para evitar mais discussões, ela pediu ao padre que levasse o grupo para um passeio pela aldeia, querendo ver as reações dos locais por si mesma antes de decidir se confiava nele ou não. O padre concordou relutantemente. Então, o grupo foi levado de volta à aldeia de estágio, onde o pai de Laos esperava ansiosamente pelo retorno seguro do filho. Assim que viu seu pai, o garotinho correu para seus braços, e o pai agradeceu repetidamente ao grupo. Depois, ele os conduziu pela aldeia, contando histórias enquanto caminhavam. Ele disse que a bruxa supervisora anterior era na verdade uma boa pessoa. Fez Cud não conseguir segurar sua pergunta. Se ela era realmente boa, por que abandonou a aldeia para os invasores? Até o pai admitiu que não entendia a razão. Agora, os aldeões se escondiam em suas casas, obedecendo à bruxa ao evitarem estranhos. Depois de caminhar por um tempo, eles pararam em frente a uma casa dilapidada e torta. Pendurados em frente a ela, estavam 4 figuras de palha com aparência de estar sendo executadas, balançando ao vento. Uma cena tão macabra que gelava a alma. O pai explicou que esta era a punição que a bruxa impôs a alguns que ousaram tentar escapar e foram capturados, brutalmente mortos, e então seus efígies de palha penduradas para avisar qualquer um que pudesse pensar em deixar a aldeia. Ela realmente era cruel, mas enquanto os aldeões obedientes seguissem suas ordens, poderiam viver em paz. Ao voltar para sua casa temporária, Hu decidiu com raiva lidar com a bruxa e resolver convenientemente a questão com o diretor ardiloso também. Holt propôs voltar à capital real para buscar ajuda, acreditando que o corpo mágico ouviria, mas Seville imediatamente se opôs, argumentando que não poderiam transformar a aldeia em um campo de batalha sangrento apenas por causa da formatura, e que precisavam resolver o problema que estavam enfrentando sozinho. O homem lagarto perdeu a paciência, acreditando que não tinham chance de vencer. Uma bruxa que podia comandar um guerreiro tão forte quanto o irmão tigre, apenas confrontá-la seria um suicídio. Melhor acabar com isso eles mesmos. Seville cerrou os dentes em resposta, dizendo que não podia aceitar isso, porque uma vez que segurasse o bastão em suas mãos, não temeria mais a morte, mas Hall ainda tremia de medo. Relutante em admitir, Seville olhou para ela suavemente, dizendo que se ela não quisesse, Hall e o homem lagarto poderiam voltar enquanto ele e o professor lutariam até o fim. Ao ouvir isso, os olhos de Hall se encheram de lágrimas enquanto ela gritava em desespero. Ela disse que temia não era a morte, mas o pensamento assombroso de perdê-lo para sempre. Essas palavras deixaram Seville atordoado, que não conseguia entender a situação que fez Hall desabar em lágrimas e fugir. Seville estava prestes a correr atrás dela para se salvar, mas foi impedido pelo professor, que disse que se desculpar sem entender o que fez de errado só machucaria mais a menina. Até mesmo o homem lagarto, percebendo que Hall estava sofrendo porque considerava Seville um verdadeiro amigo, não queria perder outro amigo. Finalmente, Seville voltou a si, correu apressado para encontrar Hall.
Enquanto isso, Hall tinha ido à igreja, onde encontrou uma garota que estava varrendo, completamente coberta. Vendo Hall chorando, a garota a confortou gentilmente, mas antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, o padre apareceu de repente, ordenando à garota que saísse em um tom severo. Hall ficou surpresa ao perceber que ele sabia sobre sua discussão com os amigos. Ela admitiu honestamente e estava prestes a voltar para se desculpar com o grupo, mas seus olhos pararam de repente no cajado do padre, que claramente exibia o emblema da Associação dos Juízes do Dia D. Em um instante, Holt percebeu que ele era da igreja. Infelizmente, era tarde demais, pois fios de aço amarravam firmemente seu corpo. O padre transformou-se friamente, puxando uma foice afiada do seu cajado e a colocando contra o pescoço de Hall, impedindo-a de pedir ajuda. Ele ameaçou friamente que, se ela ainda quisesse viver, deveria continuar sendo uma espiã. Ao mesmo tempo, Seville voltou de mãos vazias, incapaz de encontrar qualquer vestígio de Hall, seu coração cheio de preocupação. Hu decidiu usar um feitiço de rastreamento, e as pistas os levaram a uma caverna sombria na floresta. Olhando para o chão, o grupo estremeceu ao ver poças de sangue. Hu franziu a testa, percebendo claramente que havia muitos inimigos dentro. Cut exigiu imediatamente a retirada, certo de que era uma armadilha, mas Hu declarou corajosamente, tendo sido convidados, os hóspedes deviam comparecer. Hu balançou Ludens para destruir a armadilha em um instante, mas não conseguiu conter o Cud em pânico. Hu se esforçou para encorajá-lo a lembrar de seu sonho de se formar na academia, juntar-se ao corpo de magia e se tornar uma lenda como o Rei Quebra-Dragões. No entanto, Cud escolheu a fuga covarde, virando as costas e correndo. Assim que saiu da caverna, ele se deparou com o chefe da Tigre Branco. O tigre sorriu de forma sarcástica, traindo-o a se juntar ao seu lado. Então adicionou as palavras cruéis de que havia comido Hall, cujo sabor era tão delicioso quanto sua aparência bela. Ao ouvir isso, Cut imediatamente ficou furioso, seu corpo todo mudando para azul e vermelho enquanto carregava para uma batalha mortal. Enquanto isso, na caverna, Seville acidentalmente emanou luz mágica, até convocando uma luz que ofuscou Hu. Ela estava com raiva, mas então reconheceu que qualquer bruxa sonharia em ter um estagiário com uma fonte ilimitada de magia como ele. Essas palavras subitamente mergulharam Seville em memórias sombrias, fazendo-o colapsar de dor. Hu aconselhou-o a se retirar, mas Seville estava determinado que, enquanto pudesse salvar Hall, não tinha medo de nada. Nesse momento, um tentáculo gigante se estendeu de uma porta dentro da caverna, enrolou-se firmemente em Seville e o arrastou para longe. Hu correu para salvá-lo, mas o bastão de Luden também foi puxado por fios de aço. O sacerdote se revelou, chutando Hu para um quarto escuro, dizendo friamente que ela deveria tê-lo matado desde o início. A porta se fechou e então, na luz azul, Seville notou outra garota parada lá, irradiando uma aura brilhante em meio à escuridão espessa. Ao testemunhar a aparição da estranha mulher, Seville imediatamente reconheceu que ela era a que o havia resgatado de sua vida indefinida e sombria antes. A irmã estendeu a mão, seus olhos cheios de estiva, e disse que estava esperando por ele há muito tempo. Antes que Seville pudesse se perguntar ou fazer perguntas, Hu rapidamente interveio, apressadamente impedindo-o porque temia, com apenas um olhar, a mulher pudesse manipulá-lo e controlá-lo. Claramente, aquela irmã também não tinha boas intenções em relação a Hu. Com um estalo de dedo, Hu foi instantaneamente jogada para trás, desmaiando no chão. A mulher expressou sua decepção ao ver Seville mais uma vez cercado por aqueles que considerava ignorantes e fracassados, pessoas que estavam apenas obcecadas pelo potencial mágico dentro dele. Ela jogou um chapéu manchado de sangue, dizendo que pertencia a Hall, fazendo Seville entrar em pânico e gritar, perguntando o que ela havia feito com seu amigo. Ela respondeu calmamente que havia deixado um mercenário comer a garota. Aquela resposta foi como uma explosão diretamente na mente de Seville, deixando Tom com o coração acelerado. Não parando por aí, a irmã continuou a revelar que foi longe demais, desde controlar a vila, até arranjar cada incidente, tudo com o único propósito de recuperar Seville do diretor. Ao ouvir isso, Seville percebeu de repente que todas as feridas e perdas que tantas pessoas sofreram estavam diretamente relacionadas à sua própria existência. Uma série de memórias fragmentadas e dolorosas de repente voltou à tona, fazendo-o desabar no local. A irmã, que se chamava de bruxa, não desistiu, continuando a seduzi-lo, tentando atrair Seville para o seu lado e ir juntos para um mundo que ela considerava mais adequado, mas Seville balançou a cabeça firmemente. Ele disse que os simples dias felizes ao lado de seus amigos eram a coisa mais preciosa da vida, porque nunca o consideraram um fracasso ou sem valor. Que era adequado, que não era, ele decidiria por si mesmo, e certamente entre as coisas que ele precisava, ela não existia. Em um instante, Seville pretendia liberar toda a sua magia, concentrando-a em um golpe decisivo para resgatar Hu e parar aquela mulher perigosa, mas antes que ele pudesse terminar sua invocação, Hu de repente acordou, e inesperadamente o abraçou forte, dando a Seville um longo beijo. Quando ela voltou, Hu sorriu e disse que seu corpo agora estava cheio de magia. Hu imediatamente recitou o feitiço familiar que Seville havia usado para punir o juiz na floresta mais
mais cedo. Do fluxo transbordante de magia, um gigantesco dragão de 5 cores apareceu, com uma aparência majestosa, e avançou diretamente em direção à irmã, mas tudo isso se tornou sem sentido. Ela apenas acenou com a mão, toda a magia foi dissipada em um piscar de olhos. No meio da fumaça dissipante, a irmã riu arrogantemente, se gabando de ser a criadora daquela magia, então, usá-la contra ela foi nada menos que tolice. Ela se apresentou como a bruxa da Lama Negra Zero, compilou o livro vazio, o misterioso livro que contém todo o conhecimento mágico. Ouvindo isso, Seville entendeu que nesta vida, o laço entre eles como professor e aluno havia terminado. Zero se aproximou de Seville, mas surpreendentemente, em vez de lançar um ataque fatal, Zero fez a sala inteira explodir em um brilhante espetáculo de fogos de papel. Ela provocou Seville de maneira brincalhona e anunciou que, a partir de agora, se tornaria oficialmente sua supervisora. Durante o estágio, Seville ainda estava atordoado, sem saber como reagir, a ponto de todos ficarem impressionados com a repentina aparição e presença avassaladora de Zero. Ru teve que explicar que isso era apenas um teste, que Seville havia passado com sucesso por esse desafio difícil. Ao mesmo tempo, Holt também conseguiu chegar, fazendo Seville suspirar aliviado ao ver que sua amiga voluptuosa ainda estava viva. Ela correu para abraçá-lo apertado, e tudo gradualmente ficou claro. Todos os aldeões haviam participado originalmente de um plano para testá-los. Cada detalhe, cada desafio, tudo havia sido elaborado com precisão. O padre que havia ameaçado Hall era na verdade apenas um ator na peça. Quando ele a forçou a continuar fingindo ser uma espiã, ela simplesmente cuspiu em seu rosto. Apenas essa pequena ação foi suficiente para ela passar na sua parte do teste. Ele ficou irritado, a atingiu uma vez, e então devolveu seu bastão enquanto perguntava a Ru se ela tinha percebido que isso era apenas um teste desde o início. Bru assentiu calmamente, dizendo que uma casa limpa, totalmente mobiliada, não poderia ter sido abandonada por 2 anos inteiros, que já era uma evidência clara. Logo depois, Cudi e o chefe Tigre também entraram. Acontece que eles também haviam passado em seus próprios desafios, deixando o Homem Lagarto radiante, abraçando seus amigos em lágrimas. Todo o grupo estava a salvo, tendo sobrevivido ao teste brutal. Os aldeões realizaram uma grande festa de celebração, parabenizando os jovens feiticeiros e bruxas que passaram no teste. Durante a festa do vinho, Zero mais uma vez se pronunciou para parabenizar os alunos. Holt perguntou curiosamente por que eles haviam sido escolhidos. Zero explicou que, como todos eram alunos excepcionalmente destacados, superando as pessoas comuns, seu caráter precisava ser testado minuciosamente. Que se pessoas tão talentosas escolhessem o caminho da escuridão, certamente se tornariam um desastre terrível para a humanidade. Zero avaliou Holt como alguém que poderia superar até a Baía Crescente, que o atual princípio levaria 2 décadas. Quanto a Cudi, ela acreditava que, se ele desenvolvesse e aprimorasse sua habilidade de recuperação, mais cedo ou mais tarde se tornaria um feiticeiro imortal. Quanto a Seville, Zero confessou que ele era o único cujos limites de potencial ela não conseguia ver. Com uma fonte infinita de magia, Seville poderia viver completamente por séculos, tempo suficiente para refinar e alcançar um poder que poderia atravessar qualquer coisa. Claro, pré-requisito ainda era treinamento diligente. Finalmente, Zero passou para o anúncio oficial sobre o plano de estágio. Cada pessoa do grupo teria seu nome em uma loja na aldeia e receberia comissões do povo. Justo quando ela estava prestes a falar mais sério, o irmão Tigre e o padre interromperam, atraindo os mais jovens com uma bandeja de comida apetitosa. Após a festa, o grupo voltou para a casa que compartilhavam. Naquela noite, eles viram inesperadamente um homem montando um dragão, voando sob a luz da lua. O Homem Lagarto quase ficou louco ao reconhecer imediatamente seu ídolo, o Rei Quebrador de Dragões que havia aparecido. O grupo correu atrás da sombra do dragão. Quando pousou, o Rei Quebrador de Dragões se aproximou e lhes entregou uma carta da academia. O conteúdo da carta surpreendeu a todos. O diretor concedeu oficialmente aos alunos o direito de usar magias sem limitações, como aqueles que se formaram. Isso significava que eles estavam qualificados para participar de batalhas reais. Voltando, o grupo contou a Hall. Ao ouvir a notícia, ela lamentou profundamente ter perdido a oportunidade de ver um dragão de perto. Ela reclamou em voz alta, dizendo que da próxima vez definitivamente não estaria mais na vila. O grupo ouviu isso e seus rostos ficaram tristes. Ru os confortou, dizendo que pelo menos ela ficaria por muito tempo para ler a biblioteca do Zero, então demoraria muito até ela partir. Ao ouvir isso, os mais jovens ficaram felizes novamente. Somente quando a noite acabou, com apenas Dawn e Zero restantes, a conversa mudou de tom. Zo confessou que estava em um estado de exaustão mágica severa. Talvez, a razão pela qual ela se aproximou de Seville foi por causa da fonte infinita de magia dentro dele. Depois, Z contou a Dawn o doloroso passado de Seville. Ele testemunhou sua mãe sendo morta bem diante de seus olhos por uma bruxa, teve sua magia roubada, e até o ladrão morreu em agonia por absorver demais. Essas memórias assombradoras fizeram com que Seville selasse uma paz
parte de sua mente, vivendo em incerteza durante toda a sua infância. É por isso que, quando Zero o encontrou, ela o trouxe para a academia para que ele tivesse a chance de recomeçar. No entanto, eles também perceberam que, se um dia Seville ativasse acidentalmente toda a sua magia incontrolável, ele poderia se autodestruir. Portanto, trazê-lo para este lugar também era com o propósito de observação. Dawn imediatamente questionou, perguntando com que direito Zero controlava a vida de Seville. Em resposta, Zero revelou calmamente um segredo chocante. Seville era seu sobrinho, o filho da infame bruxa número 13, que havia roubado o livro vazio e o usado para espalhar guerra. O tempo voou, e mais de 2 meses se passaram desde o dia em que o estágio na aldeia começou. Esse período não foi muito longo, mas foi o suficiente para que eles estabilizassem gradualmente suas novas vidas. Cada um deles, através de seus próprios esforços e habilidades, havia encontrado um pequeno lugar na aldeia. Depois de muitos dias aprendendo e vivenciando a realidade, Paul agora havia se tornado uma feiticeira versátil, capaz de atender a maioria das necessidades dos aldeões. Desde questões triviais do dia a dia até pedidos mais sérios sobre magia, os aldeões gradualmente se tornaram familiares com seu rosto e sempre que precisavam de ajuda, a procuravam com confiança. Cud, com sua expertise em cura, não precisou de muito tempo para estabelecer sua posição. Ele foi aceito em uma clínica local como assistente, tornando-se o braço ativo dos médicos dali. A cada dia que passava, Cud testemunhava a dor dos pacientes, e então os via se recuperarem gradualmente graças à sua magia de cura, que lhe trazia um orgulho silencioso, mas profundo. Quanto isso, Seville decidiu abrir uma loja bem em sua própria casa, fornecendo magia para aqueles que precisavam. Seus clientes mais regulares eram nada menos que seus 2 companheiros. Cada vez que ele transmitia magia, era como flutuar nas nuvens, como usar drogas. Depois que seus 2 amigos foram trabalhar, Seville começou a se acostumar a ser a linha de frente em casa, aceitando gradualmente o ritmo de ficar em casa. Ele assumiu as tarefas domésticas, cuidando da casa enquanto também atuava como o carregador do grupo sempre que retornavam das missões. Para ele, isso também era uma forma de contribuir e sentir que não era inútil. No entanto, quando a bruxa da Aurora veio visitar, ela não ficou muito satisfeita com o estilo de vida fechado e completamente introvertido do jovem. Ela o repreendeu carinhosamente, dizendo que Seville logo se tornaria estagnado desse jeito, desperdiçando sua juventude. Seville sorriu, dizendo que se sentia bem, que as pessoas ainda precisavam de alguém para lidar com magia. E se ele não fizesse o trabalho de casa, ninguém levantaria um dedo. Por dentro, Seville ainda achava que era uma responsabilidade, uma forma de não cair no vazio. Algo que ele temia ao recordar as palavras de Zé. Ao ver isso, Ru se sentiu tocada, lembrando do passado de Seville. Ela não pôde deixar de sentir compaixão pelo jovem garoto. Ela puxou uma cadeira, aproximou-se dele e o segurou em seus braços, sua voz mais suave do que o habitual. Em seus olhos, Seville não era diferente de um passarinho que ainda precisava de asas para voar longe, não ficar para sempre em uma gaiola. Portanto, ela decidiu encontrar uma maneira de levar o jovem para fora de casa e dar a ele uma oportunidade de sair. Ela instruiu Seville a fazer uma tarefa simples, ir colher algumas folhas de chá para ela. No caminho, Seville encontrou Laus, ouvindo-o dizer que queria encontrar folhas de chá. O garotinho, animado, se ofereceu para liderar o caminho, pois sabia exatamente onde estavam as melhores folhas de chá. Assim, os 2 se aventuraram profundamente na floresta. De longe, Seville viu isso e ficou preocupado. A floresta profunda não era um lugar seguro para um garotinho sem proteção. Mas antes que seus avisos pudessem alcançá-lo, Laus já tinha subido, fugiu e subiu em uma árvore para se esconder. Seville chamou repetidamente, dizendo para ele descer, mas Laus apenas murmurou uma confissão de que estava tentando agir com arrogância, fingindo saber tudo, apenas para se perderem os 2. Seville suspirou suavemente, e então levou gentilmente o menino para encontrar o caminho de volta. Enquanto tateava ao redor, Laus de repente descobriu um rato roendo a perna da calça de Seville. Era o animal de estimação familiar de Lily. O menino ficou encantado, dizendo que o animal certamente mostraria o caminho para eles. Então, eles correram atrás dele, e de fato, não muito depois, ambos voltaram em segurança para a igreja. Lá, a primeira cena era a mãe de Laus esperando. Ela ficou furiosa, repreendendo o filho. Então puxou a orelha dele e o arrastou para dentro. Atrás de Seville, uma figura alta apareceu. O padre, com um rosto frio, mas uma energia ardente. Ele convidou Seville para entrar na igreja para tomar chá e bolos. Dentro, Lily também estava presente. Imediatamente, o padre pediu à menina que tirasse o chapéu para poder falar corretamente, mas Lily se recusou veementemente. Com medo de assustar os convidados, ele não ouviu e puxou abruptamente o chapéu dela. As orelhas de rato estavam claramente visíveis, deixando Lily extremamente envergonhada, desejando poder encontrar um buraco para se esconder. O padre, no entanto, permaneceu calmo, dizendo a ela para não fazer alarde e preparar rapidamente a comida. Quando a comida foi servida, o padre se virou para repreender Seville completamente por ousar se aventurar na perigosa floresta profunda só para encontrar folhas de chá quando havia muitas ao redor da casa do Zero. No entanto, ele também o encorajou, dizendo que ir a muitos lugares e aprender muitas experiências
experiências o ajudaria a amadurecer. Em vez de sempre se esconder em casa, ao sair da igreja, Seville encontrou Hall. Ela ficou surpresa ao vê-lo disposto a sair e gentilmente limpou as manchas de comida que ainda estavam nos cantos da boca dele. Mas os olhos de Seville imediatamente notaram a mancha de sangue na manga dela. Hall explicou apressadamente que não era o sangue dela, mas de um mercenário quando ela e o irmão tigre entraram na floresta para matar lobos selvagens. Na realidade, durante aquela batalha, Hall estava tão assustada que não conseguia recitar seus feitiços a tempo. Um mercenário teve que se levantar para protegê-la, ou ferido. Uma sensação de impotência a dominou, fazendo com que Hall explodisse em lágrimas. Lily, passando, viu isso e veio confortá-la e a levou embora. Hugh, que estava seguindo secretamente o tempo todo, saiu, chamou Seville de volta e disse que alguém precisava da magia dele. Eles foram imediatamente até Z, que estava ocupado estancando o sangramento do irmão tigre branco, sem pensar. Assim que viu seu sobrinho, Zero correu para beijar o menino, para reabastecer sua magia, então usou magia avançada de cura no irmão tigre. O resultado foi milagroso. O corpo do irmão tigre se recuperou quase instantaneamente, por todo se sentindo aliviado, mas as primeiras palavras que ele pronunciou não foram de gratidão, mas de ciúmes. Ele se sentiu desconfortável vendo Zero tão perto do jovem menino. Enquanto isso, Seville estava ansiosamente preocupada se o acidente de Holt a faria ser avaliada negativamente, mas tanto Zero quanto o irmão tigre garantiram a ele que essa questão não havia chegado ao ponto de expulsão. O irmão tigre apenas instruiu solenemente que na próxima vez eles deveriam cooperar melhor. Seville de repente se lembrou de Lau e apressadamente foi encontrar o menino para lhe dar outra oportunidade de entrar na floresta com ele. Zero agora entendia claramente que Hugh havia planejado deliberadamente um esquema, ordenando a seu sobrinho que fizesse recados para atrair Seville para fora de casa. Hugh reclamou que não gostava do jovem menino Seville, fechando-se e trancando-se dentro de 4 paredes, mas Zero e o irmão tigre achavam normal poder fazer o que se quer. É às vezes uma forma de felicidade. Quando ficaram apenas os dois, Hugh perguntou seriamente por que Zero só pegou um pouco de magia de Seville, quanto ela claramente precisava de mais do que isso. Zero respondeu que como sua família e também sua supervisora, ela não poderia exigir demais, pois isso seria explorar o menino. Hugh explodiu, dizendo que se continuasse assim, Zero gradualmente envelheceria e depois morreria. Mas Zero apenas sorriu, soltando um suspiro suave. Para ela, viver como uma pessoa de verdade, experienciar a velhice e então, um dia, morrer ao lado da pessoa que amava era a verdadeira felicidade. Enquanto isso, ele também poderia ter encontrado problemas no trabalho. Ele foi a uma vila vizinha para tratar pessoas que estavam sofrendo de uma epidemia. Sendo muito ansioso e empolgado, ele esgotou toda a sua energia para curar todos os pacientes de uma vez, resultando em completa exaustão e desmaio no local. O médico-chefe teve que carregá-lo de volta. Quando ele acordou no quarto familiar, Cudi ainda não havia recuperado os sentidos antes de se perguntar quem seria o próximo paciente. Ele desceu as escadas e ouviu seus amigos recontando todo o incidente, deixando-o tanto envergonhado quanto arrependido. No entanto, ele rapidamente percebeu que Hall havia causado problemas ainda maiores do que ele, então os dois começaram a discutir alto. Felizmente, Hugh apareceu na hora certa, lembrando-os severamente que se realmente quisessem evitar problemas recorrentes, precisavam trabalhar com mais dedicação e responsabilidade. Por fim, ela também anunciou que no dia seguinte todo o grupo teria que se encontrar com Zero. No dia seguinte, todos foram à casa de Zero e foram imediatamente sobrecarregados pela enorme coleção de livros. Zero explicou que os livros expostos na sala eram apenas comuns, enquanto todos os livros proibidos estavam escondidos em uma biblioteca secreta ao norte. Ouvindo isso, todos não conseguiram esconder sua empolgação e discutiram sobre visitar o local. No entanto, Seville imediatamente se opôs. Após a recente guerra, o norte ainda estava cheio de ruínas caóticas e monstros em fúria. Claramente, não era adequado para uma viagem tranquila. Aquele lugar era tão perigoso que apenas um ataque presa seria suficiente para tirar uma vida. Portanto, ele decidiu cancelar completamente o plano de seu amigo. No entanto, Hall manteve sua confiança, acreditando que com mágica infinita, junto com um ataque coordenado do grupo e habilidades de recuperação, eles se tornariam invencíveis. Em contraste, Cudi não tinha muita fé. Para ele, um feiticeiro que acidentalmente atacou seu próprio companheiro e alguém que se esgotava facilmente a ponto de desmaiar enquanto salvava os outros, dificilmente poderia ser um suporte confiável. Assim que aquela atmosfera tensa se espalhou, Zero de repente se tornou diferente. Ela falou com firmeza, dizendo que havia preparado uma lição especial para Hall e enfatizou que não deixaria Hall voltar até que ela dominasse esse novo tipo de magia. Zero imediatamente puxou Hall, enquanto Seville por acaso descobriu um livro interessante na prateleira. A sessão de treinamento começou com Zero pedindo a Hall para praticar uma mágica de ataque em forma de dragão. Anteriormente, Hall havia se saído muito bem, então Zero parecia satisfeita. Desta vez, ela apresentou um novo desafio, forçando Hall a usar um único feitiço para acender toda
todas as velas na sala. Hall imediatamente falhou, tremendo e desabando em lágrimas ao perceber que não tinha mágica suficiente para manter esse feitiço tão pesado. Zur demonstrou usando apenas uma quantidade de magia igual ao que Hall precisava usar, mas produzindo um efeito várias vezes mais eficaz. Ela aproveitou essa oportunidade para explicar mais sobre como controlar e usar magia de forma eficiente. No entanto, antes que sua palestra terminasse, Zero desmaiou de repente. A magia dentro dela havia sido completamente esgotada, fazendo com que seu aluno entrasse em pânico e corresse para ajudá-la. Seville tentou transferir energia para ela, mas todos os esforços foram em vão. Por um momento, ele até pensou em repetir o que havia feito antes, mas Zero balançou a cabeça, dizendo que desta vez não funcionaria. Embora ela tivesse tentado se levantar e afirmasse que apenas uma refeição farta restauraria sua saúde, ela imediatamente caiu novamente. Seville a pegou apressadamente, seu jeito carinhoso lembrando Zero de seu irmão. Seville a levou para seu quarto tentando várias vezes transferir magia, mas todas as tentativas falharam. Zir lhe disse gentilmente para parar, porque se ela realmente quisesse drenar sua magia seria uma tarefa fácil. No entanto, os olhos de Seville pararam nos olhos de Zero, olhos idênticos aos de seu irmão. Ele soltou, perguntando se ela sabia algo sobre sua mãe, mas Zero respondeu que não sabia nada sobre sua mãe. Embora sobre seu pai, ela sabia melhor do que ninguém. Seville nunca havia pensado que tinha um pai, mas antes que ele pudesse perguntar mais, Zio direcionou para o livro que havia trazido da biblioteca. Quando Seville expressou sua intenção de ir para a floresta curar ervas e planejar usar o livro para pesquisa, Zero explodiu em risadas, dizendo que seria extremamente difícil. A caligrafia nele era bagunçada e difícil de ler. No entanto, Seville achou isso completamente normal, entendendo até a maior parte que a própria caligrafia não era menos terrível. Seu pai era um gênio raro, e os segredos naquele livro talvez só ele pudesse decifrar. O irmão Tigre mais tarde trouxe comida apressadamente. Assim que encontrou Seville, ele imediatamente o agradeceu por trazer Zero de volta rapidamente. Caso contrário, a situação poderia ter sido muito pior. Seville se sentiu culpado porque não conseguiu transferir magia para ajudá-la, mas Zero imediatamente reconheceu isso e decidiu lhe contar algo importante. Ela perguntou diretamente se ele queria se tornar um usuário de magia especializado em fornecer magia, ou se queria seguir o caminho de um verdadeiro feiticeiro. Se ele escolhesse apenas a primeira opção, então esta vila não tinha mais nada para ajudá-lo a melhorar. Zero aconselhou Seville a pensar cuidadosamente. Seville levou o livro para a floresta com Laos. Os dois caminharam enquanto estudavam, e ele rapidamente percebeu que o livro continha muito conhecimento valioso. Depois de um tempo, eles se depararam com a carcaça de um cervo que havia acabado de ser atacado por lobos. Antes que pudessem desviar o olhar, um campo de flores vermelhas brilhantes apareceu à sua frente. Exatamente a espécie que eles estavam procurando. Laos não conseguia esconder sua alegria, correndo imediatamente para o meio do campo de flores. Enquanto Seville sentia instintivamente um desconforto, a má premonição fazia seu coração acelerar. E de fato, ele estava certo. Uma criatura estranha emergiu do campo de flores. Seville gritou para Laos se deitar, mas era tarde demais. O monstro comprimiu seu poder, e depois disparou uma saraivada de espinhos como uma chuva de flechas. Seville foi ferido em vários lugares, mas o que mais o aterrorizou foi que Laos também havia sido gravemente atingido. O menino desmaiou, sua respiração estava fraca. Seville tentou recitar um feitiço de cura, mas como em todas as vezes anteriores, não conseguiu. Desesperado, só pôde segurar Laos e correr de volta para a aldeia. A dor acumulada fez a consciência de Seville desvanecer. Ele se culpava por negligenciar seu treinamento, sabendo apenas como depender dos outros. Naquela desesperação, um som ecoou em sua cabeça. Era a voz de Hu através do corvo mágico de Luden que o havia encontrado. Hu ordenou que ele não desmoronasse e continuasse correndo porque Zero estava a caminho. Se ele se apressasse, Laos ainda teria uma chance de sobreviver. Seville cerrou os dentes e se levantou, usando suas forças restantes para correr em direção à aldeia. Finalmente, ele encontrou Zero e o grupo de mercenários. Seville desabou em lágrimas, pedindo desculpas repetidamente porque não conseguiu curar Laos. O irmão Tigre o contou dizendo que ele havia feito o seu melhor. Hu também chegou rapidamente, exigindo resolutamente que Zero usasse seu sangue como condutor para salvar o menino. Sem hesitar, Hu cortou o pulso para deixar o sangue fluir como um rio, e Zero imediatamente aplicou magia de cura de alto nível. Graças a isso, Laos escapou da foice da morte. Eles se levaram para a clínica, cortou rapidamente, curou os comendadores, mas ele também estava exausto. Seville descreveu a forma do monstro, fazendo Hu reconhecê-lo imediatamente como um tipo de besta criada por demônios. Essa espécie geralmente se disfarçava de carcaças de animais para atrair
atrair presas, depois usava espinhos para sugar sangue, e mais tarde evoluía para uma nova forma. As pessoas os chamavam de seringas florais. Normalmente eles só apareciam no norte, mas desta vez foram vistos no sul. Claramente alguém estava espalhando perigo deliberadamente. Zero imediatamente enviou Cudi e o irmão Tigre para investigar, mas assim que abriram a porta, viram Hold já bloqueando o caminho, dizendo que veio inspecionar a situação. Eles então foram à igreja para discutir com o padre. Rumores surgiram de que alguém estava coletando restos do antigo desastre, vendendo-os no mercado negro a altos preços. Embora não houvesse evidências, a aparição de monstros na floresta tornava esse rumor ainda mais suspeito. O padre decidiu levar Lily junto para investigar, enquanto o irmão Tigre tinha que ir à aldeia vizinha para avisá-los, mas se ambos saíssem, a aldeia não teria ninguém para protegê-la. No final, a responsabilidade de proteger este lugar foi atribuída a ele, mesmo que não estivesse muito disposto. Enquanto isso, Zero, inesperadamente, exigiu ir com o irmão Tigre. Ele tentou convencê-la a ficar, pois ela acabara de esgotar sua magia e ir agora só aumentaria o fardo. Mas o irmão Tigre ainda teve que ceder e deixar Zero acompanhá-lo. Um momento depois, o lobo apareceu no hospital e reclamou que ele só deveria inspecionar, mas relutantemente recebeu a tarefa adicional de proteger a vila. Depois de dizer isso, ele afastou os alunos e ficar sozinho com Hu. Nesse ponto, perguntou diretamente a ele para ser claro, pois o momento de sua aparição na vila e a descoberta dos monstros era uma coincidência inacreditável. Mas, se ele pretendia destruir a vila, teria feito isso desde o começo em vez de ficar enrolando. Por enquanto, Hu decidiu confiar nele, enquanto o lobo perguntava se ela tinha alguma maneira de lidar com os remanescentes, já que ela era a única bruxa em quem seu mestre confiava. Essas palavras trouxeram a Hu memórias de um amigo de infância que se sacrificou para proteger todos, fazendo acreditar que essa pessoa também gostaria que ela continuasse carrying the mission de proteger a vila. Hu aceitou a missão, mas não esqueceu de exigir pagamento. O lobo respondeu que pediria permissão ao diretor para que ela pudesse ler o livro vazio, deixando Hu radiante. Depois do incidente na floresta, Seville decidiu se tornar um verdadeiro feiticeiro e estava determinado a treinar. Ele pediu a seus dois amigos para ensiná-lo magia e, em troca, ele restauraria a magia para ele. Ambos concordaram, especialmente Holly, que expressou seu desejo de ser carregada com magia através de beijos. Seville ainda se recusou ingenuamente. Nesse momento, o lobo passou procurando uma estalagem para descansar, e Seville concordou em levá-lo até lá. O lobo tentou manter a compostura, temia que, se fosse visto indo a uma estalagem com uma jovem, a população da vila logo aumentaria. As outras três garotas exigiram severamente apresentar uma queixa ao diretor, alegando que ele era um guarda pervertido. Enquanto isso, um tio apareceu pedindo para falar em particular com Seville. Esse tio sabia que Seville não era a causa da lesão de seu filho e até tinha salvado Lau, mas ainda assim, não queria que Seville se aproximasse mais de seu filho. Depois de dizer isso, ele saiu, deixando Seville sozinha. Naquele momento, ele foi repentinamente atacado por trás. O agressor era nada menos que o brutal juiz que eles tinham encontrado na floresta. Ele estrangulou Seville, o nocauteou, cobriu sua cabeça com um saco, jogou-o em uma carruagem e dirigiu-se direto para a floresta escura. Na escuridão, Seville ouviu a voz de uma mulher perguntando por quanto tempo ele pretendia esconder sua verdadeira natureza. Enterrado, memórias horríveis voltaram à tona. Ele viu sua mãe o escondendo em um armário e instruindo-o a absolutamente não se aproximar da bruxa com olhos idênticos aos seus, pois ela tiraria tudo. Sua mãe trancou a porta, mas uma explosão repentina sacudiu toda a casa. Uma bruxa sedenta por poder apareceu exigindo alto que ele saísse ou sua mãe morreria. Seville saiu do armário, mas ela quebrou sua promessa, matando diretamente sua mãe bem diante de seus olhos, fazendo o espírito imaturo do menino desmoronar. Ela agarrou Seville pretendendo roubar sua magia. Ela enfiou a mão através de seu peito para sugar o fluxo de magia, mas, assim que ela absorveu o suficiente antes que pudesse empurrá-lo para longe, Seville agarrou firmemente sua mão, fazendo a quantidade de poder exceder o limite e voltar-se contra ela. Ela lutou, mas era tarde demais, seu corpo derretendo como lama. Seville gritou, escapando do pesadelo, mas imediatamente recebeu um tapa do juiz por fazer barulho. Ele informou que desta vez, a ordem era capturá-lo vivo, para que não pudesse torturá-lo como desejasse. Justo então, gritos ecoaram de longe enquanto Cudi e Hall galopavam em direção a eles a cavalo. Os dois pularam na frente de Seville e, vendo o juiz ali, tiveram que lutar. Cudi cortou sua cauda e a entregou a Hall para usar como condutor para a invocação. Hall convocou com sucesso um dragão azul com magia sem nem mesmo precisar recitar um feitiço. O dragão avançou direto para o juiz, pegando-o de surpresa, enquanto as chamas azuis também cortavam as cordas sem ferir Seville. O juiz se preparou para contra-atacar, mas Seville já tinha se aproximado, ameaçando-o a ficar parado ou morrer imediatamente. Enquanto isso, Hu estava ocupada limpando os restos de monstros na floresta. Ela orientou Ludens a agir. Enquanto assistia de forma descontraída, Ludens se espalhou
espalhou por toda a parte, coletando fragmentos afiados e engolindo-os inteiros. Quando estava prestes a voltar, ela encontrou um homem, que havia sido picado por abelhas, até seu rosto ficar deformado. Então, ela o levou de volta para a vila. No caminho, ela viu o lobo deitado inconsciente na porta, o acordou, e perguntou o porquê. Ele se lembrou que alguém havia reportado o sequestro de civil. Os dois estudantes queriam ir ao resgate imediatamente, mas quando ele tentou impedi-lo, foi atingido por um feitiço de sono e caiu bem no meio da estrada. Ele se preocupou que os estudantes estivessem em perigo, mas o professor já havia previsto tudo, dizendo que isso certamente era o plano do diretor para testar a adaptabilidade dos estudantes. O lobo teve que admitir isso. No entanto, ele estava preocupado porque a pessoa que usou isso desta vez era o juiz brutal. De volta à batalha, o juiz usou sua cabeça de ferro para atingir Sevi, causando-lhe um calombo na cabeça, e desferiu mais golpes pesados que fizeram seus braços doerem dolorosamente, enquanto os outros dois também foram derrubados. Ao ver isso, ele acreditou que a missão tinha sido bem sucedida, porque ferimentos desse nível ainda poderiam ser curados, mas, surpreendentemente, sua mão que empunhava o martelo foi cortada, e seu corpo estava firmemente amarrado por fios que apareceram do nada. Ele percebeu que essa era a técnica do sacerdote vendado, que supostamente havia deixado a aldeia. O sacerdote surgiu das trevas, dizendo que o rato na igreja o havia alertado. Então ele teve tempo para voltar. Ele apagou todas as lamparinas a óleo e, quando a luz da lua foi obscurecida, removeu a bandagem dos olhos. O sacerdote agiu de forma cruel, cortando ambas as pernas do juiz, dizendo enquanto fazia isso que ainda poderiam ser restauradas com magia. Zero e o irmão Tigre imediatamente correram, temendo que o sacerdote despedaçasse o inimigo, mas felizmente ele parou a tempo. Ru e o lobo também apareceram, testemunhando os alunos sendo espancados severamente. Zero questionou o lobo com raiva, fazendo-o entrar em pânico e se esconder atrás do professor. Zero ameaçou, ou ele contava a verdade, ou enfrentaria a punição. Finalmente, o lobo teve que admitir que o juiz havia sido designado para trazer um aluno de volta vivo para escapar da pena de morte, enquanto o verdadeiro propósito era testar a capacidade da vila de proteger as bruxas. Todos coletivamente culparam o lobo por sua incompetência, mas Zero apontou que a brecha defensiva da vila era muito óbvia. Foi por isso que o juiz conseguiu se infiltrar tão facilmente. O irmão Tigre e o padre avaliaram que a força de combate na vila ainda era muito escassa, e uma vez dispersa exporia ainda mais fraqueza. Eles admitiram que as bruxas estavam sendo implicadas, e se não conseguissem protegê-las, sua reputação seria destruída para sempre. Enquanto isso, o lobo teve a ideia de fazer Zero usar o juiz. O juiz objetou veementemente, alegando que isso estava fora do acordo, mas o lobo ameaçou que ele já havia quebrado sua promessa antes, então se quisesse viver, teria que cumprir. Zero aceitou a proposta. No dia seguinte, ao anunciar isso para os alunos, houve uma reação imediata e feroz. A garota insistiu que o juiz era não confiável e exigiu sua execução. Zero respondeu que se ela realmente quisesse vingança, poderia tê-la, mas o ódio só criaria um ciclo vicioso. O juiz cometeu muitos pecados, mas agora tinha uma oportunidade de se redimir protegendo a vila. No entanto, a garota ainda estava furiosa, porque ele havia matado muitas pessoas. O padre interveio dizendo que quando ainda servia à igreja, ele também havia matado inúmeras pessoas sob ordens, e Ruiz Ludens também havia ceifado inúmeras vidas. Sob a pressão de todos, ela explodiu em lágrimas, mas finalmente aceitou com a condição de que o juiz deveria viver sob a supervisão dos irmãos Tigres, e ela mesma teria o direito de comandá-lo durante esse tempo. No dia seguinte, antes de deixar a aldeia, o lobo expressou seu desejo de que Ru o acompanhasse à biblioteca proibida no norte, mas ela recusou, que ainda precisava supervisionar os estudantes nessa jornada. O lobo partiu relutantemente. Quando Ru voltou, ela ouviu Seville e Hall conversando. Ele disse que havia recuperado suas memórias, embora não fossem muito agradáveis, e ainda se sentisse estranho. Além disso, lembrar não ajudava muito. Com um e negativo infinitamente, ele achava difícil entender as emoções humanas, especialmente o amor. Seville mencionou que alguém havia dito que Hall parecia gostar dele, o que fez Hall corar. Seville então perguntou curiosamente como era o sentimento do amor, e Hall respondeu que quando você gosta de alguém, quer se tornar especial para essa pessoa. Seville inocentemente disse que nesse caso, Holt também era especial para ele, fazendo Hall perceber que havia entendido mal. Então Seville lembrou-se de repente de dizer que provavelmente gostava mais de Ru, o que deixou Hall um pouco triste, mas ela ainda assim o aconselhou pacientemente. Hall pediu por uma recarga mágica matinal, mas as memórias horríveis fizeram a mão de Seville congelar. Ele fugiu em confusão para encontrar
Zero. Na casa de Zero, ele foi tranquilizado, convidado a sentar e beber chá. Ele explicou que suas memórias tinham voltado. Embora não soubesse o porquê, Zia acreditava que isso era perigoso, mas também uma prova de que ele estava amadurecendo gradualmente, não era mais uma casca vazia. Zero aconselhou-o a enfrentar suas memórias e se tornar mais forte para proteger todos. Seville também revelou a instrução de sua mãe de que ele deveria ficar longe de uma bruxa com olhos iguais aos seus. Zero sorriu, seus olhos se iluminando enquanto revelava a verdade. Esses olhos especiais foram herdados de seu pai. Também era o pai do número 13. Essa pessoa era a bruxa número 13, o irmão de Z. Zero explicou que entre eles, o número 13 era o único parente restante porque ele poderia destruir o mundo inteiro. O nascimento de Seville foi originalmente para prepará-la, já que a magia de Zero estava se esgotando. O número 13 havia procurado a mãe de Seville usando sua própria linhagem para criar uma criança com magia infinita. Ele pretendia dar esse poder a Zero, mas a mãe de Seville descobriu isso e fugiu com sua filha. Zero se sentiu culpado, mas Seville a contou, dizendo que era graças a ela que ele havia nascido. Isso fez Zil rir, dizendo que ele era a coisa mais bela que o número 13 havia deixado para trás. Seville queria saber mais sobre seu pai, e Zi disse que ele era extremamente racional a ponto do extremismo, tendo causado uma guerra no mundo das bruxas. Seville se lembrou daquela manhã em que hesitou em compartilhar magia com Hall, temendo que ela morresse. Ele decidiu se tornar um provedor de magia pelo menos até o fim do estágio. Então pediu a Zero por treinamento. Zero concordou e começou um exercício de circulação de magia. Justo quando Seville estava segurando sua mão para transferir magia, ele ouviu um grito, mas Zero não permitiu que ele se distraísse, lembrando de que precisava controlar antes de querer ajudar os colegas. Enquanto isso, Ru estava sentada à beira do rio, tentando esquecer as palavras de Seville sobre gostar dela. Holt apareceu de repente atrás dela e contou aquela história. Ru se assustou e caiu no rio, então disse a ele para não falar bobagem. Holt perguntou ansiosamente se ela iria fugir, tendo ouvido que se uma bruxa recebe uma confissão de um aluno, ela manteria distância. De fato, tinha a intenção de ir embora, mas Hall a abraçou e chorou, fazendo-a prometer não ir a lugar algum até o estágio terminar. O grito do hospital fez com que eles corressem para lá imediatamente. Eles encontraram Cut ferido e o juiz segurando o menino que havia sido resgatado da floresta. Hall gritou para ele soltar, e ele imediatamente liberou seu aperto. A criança agarrou um fragmentado e se lançou contra Ru, mas ela calmamente chamou seu verdadeiro nome, então o amarrou de volta à cama. Cud suspeitava que tinha sido enviado pela igreja. Naquele momento, uma mulher apareceu, a antiga professora de Ru, trazendo almoço para os pacientes, tanto o juiz quanto a criança. Isso fez Ru acreditar que a criança era apenas isca da igreja, destinada a incitar ódio na vila. Enquanto discutiam, a mulher ruiva ensinou o juiz como se comportar. Ele não se importava, apenas queria eliminar seu alvo. Quando ele ameaçou estrangulá-la, encontrou o bastão do professor e teve que recuar. Depois, a mulher ruiva o levou para um passeio pela vila. O irmão tigre também chegou, vendo que o atacante era apenas uma criança. Ele não o torturou. Cud protestou veementemente, mas o irmão tigre deixou o interrogatório para o padre. Enquanto o padre se preparava para questionar o menino, foi atacado de repente, mas felizmente conseguiu desviar. Aconteceu que a criança havia recuperado a consciência e ouviu tudo. O padre fez com que ele respondesse no escuro, confiando em expressões faciais e respiração para distinguir mentira, mas no final, não conseguiram extrair nenhuma informação importante. Ru concluiu que altos funcionários da igreja devem estar envolvidos, usando os restos de desastres como isca para instigar secretamente a guerra, então precisavam ser extremamente cautelosos. Hall ouviu tudo do lado de fora da porta, infeliz por os adultos estarem tomando decisões sozinhos. Ela andou pela vila, pois foi para a escola e viu o juiz ensinando crianças a tecer cestos. O professor explicou que era apenas uma armadilha para peixes, mas para Hall, as memórias aterrorizantes dele e do mar de chamas de anos atrás voltaram à tona, machucando a Terbe e fazendo-a determinada a ficar de vigia. As crianças não tinham medo dele de forma alguma. Hall bufou, afirmando que os aldeões não tinham medo de ninguém. Enquanto isso, Woody recebeu uma mensagem do rato de Lily, relatando que a transferência da criança para Winas havia sido adiada, frustrando-o, fazendo-o decidir levar a criança embora. O garoto reclamou que poderia ter morrido como um herói e deixado seu nome nos livros de história, mas no final, eles o deixaram continuar vivendo. Ele sempre acreditou que bruxas e bestas caídas eram seres malignos que precisavam ser eliminados. Então, quando percebeu que as coisas não eram como ele pensava, sua decepção cresceu ainda mais. Seville sentiu tanto pena quanto tristeza ao ver sua visão de mundo distorcida tão jovem. Então ele o levou à igreja e deu a ele comida preparada por Lily. O garotinho gostou tanto, parecia viciado naquelas comidas. No entanto, quando Seville tirou o chapéu de Lily e revelou que ele tinha acabado de comer refeições preparadas por um rato, seu rosto ficou pálido de medo. Lily entrou em pânico e se desculpou repetidamente, fazendo o garotinho também se sentir culpado por ser rude com ela. Depois, Seville
Seville o levou a um quarto limpo e tranquilo para descansar. Mas o garotinho permaneceu suspeito, pensando que as pessoas na igreja o estavam enganando deliberadamente, pois ele havia sido ensinado que bruxas e bestas caídas eram originalmente demônios malignos. Naquela noite, Seville mostrou entusiasmada a Zero que ele havia praticado com sucesso e podia usar feitiços de luz de forma muito eficaz, até dividindo a luz em diferentes formas simultaneamente. Seus amigos se reuniram ao redor e estavam extremamente animados, todos querendo tentar por conta própria. Então, eles pediram para pegar a vara de Luden emprestada para um experimento, já que tentar diretamente em uma pessoa seria muito perigoso. Hu concordou sem hesitar, pois valorizava aqueles com aspirações de melhoria. Nesse meio tempo, Sevilla confessou de repente que gostava dela e até queria se casar com ela. A confissão inesperada transformou momentaneamente a mulher de 300 anos em uma tímida garota de 17 anos. Ela achou que ele estava sendo apressado. Sevilla ignorou, dizendo para ela fingir que não havia ouvido nada, mas dizer é mais fácil do que fazer em seu coração. Não era algo que poderia ser tratado como se nunca tivesse acontecido. A igreja estava tentando lavar o cérebro do menininho e transformá-lo em uma arma contra as bruxas. Acordando de um pesadelo, o menino foi convidado por Hall para pescar com as crianças da vila. Eles foram até a costa oriental, e o menino perguntou a Holt como poderiam confiar em alguém como o juiz brutal. Hall apenas disse que a criança tinha que ser provada pouco a pouco. Ela mesma não confiava completamente nele, mas ainda estava disposta a dar uma chance, desde que o menininho não machucasse ninguém. O menino, já confuso, foi traído pelo seu estômago roncando, fazendo todo o grupo explodir em risadas, mas, em seus olhos, parecia haver muitos pensamentos persistentes. Em outro lugar, Ru foi de repente acordada, assustada porque seu sobrinho apareceu em seu quarto do nada. Seville só queria experimentar, e disse a ela que ontem usou conhecimentos do livro do pai para criar uma poção. Ru olhou para isso, mas não conseguiu entender um único caractere, enquanto seu sobrinho entendia tudo. Sabendo que o escritor era o irmão 13, Ru imediatamente entendeu muitas coisas. Ela ficou ainda mais surpresa ao ver Seville reconhecer que era seu pai, mas não demonstrou reação ao maior vilão do século. Seville estava interessado apenas na fórmula da poção que continha magia, porque, se tivesse sucesso, restauraria a magia para o usuário, por isso que ele insistiu em pegar a vara de Luden emprestada. Seville deixou cair uma gota da poção no núcleo da vara, e ela imediatamente brilhou intensamente. Ludens então pegou o tubo de ensaio, bebeu tudo e até dançou de alegria. Ru tocou na vara, e descobriu que a magia dentro era tão forte quanto a de 2 magos, surpreendendo Seville, porque ao fazer a poção, ele havia deliberadamente contido seu poder. Seville estava determinado a fazer mais poções, mas também disse francamente que continuaria a propor à professora. Ru ficou confusa com sua insistência, e só conseguiu mandá-lo embora de forma diplomática para se concentrar em vigiar. Naquele momento, Cud estava assistindo as crianças brincarem perto do rio com Hall. O juiz brutal, ao testemunhar aquela cena, lembrou-se de sua infância miserável, vivendo sob a violência de um pai que só lhe ensinou a armar armadilhas para sobreviver como caçador. Uma vez, um nobre veio contratar seu pai e ele para armar armadilhas, torturar e caçar escravos fugitivos. Depois, membros da associação de juízes mataram aquele nobre e o recrutaram para o exército anti-bruxas da igreja. De volta ao presente, ele conversava com Ru. Ela era do norte, sua terra natal destruída por bruxas. No entanto, ela escolheu viver pacificamente com elas. Enquanto Roosevelt brincava com as crianças, Hall se aproximou, dizendo que havia se apaixonado pela jovem professora. Nesse momento, eles viram um menino entrar no rio com a aparência de um zumbi. O juiz imediatamente sentiu o perigo e gritou para todos se afastarem. Logo após o estômago do menino explodir, de dentro cresceu uma enorme boca cheia de dentes. O juiz correu para frente e chutou o monstro, pretendendo socá-lo até a morte, mas ele fez crescer 2 membros parecidos com facas que cortaram seu braço. Ele então abraçou a jovem professora apertado, pulou para fora do rio. Hall tentou usar magia do sono, mas o monstro não foi afetado, provavelmente porque o menino estava completamente inconsciente. Mais bocas hediondas continuaram a crescer em seu corpo. O juiz percebeu que o garoto trouxe não era apenas um monstro, mas um soldado da morte de ações extremistas. Ele disse a todos para correrem, deixando-o para enfrentá-lo, mas Hall sabia que não era forte o suficiente, e não tinha armas. Ela corajosamente levou as crianças para longe para que não se distraíssem. Quando o monstro se aproximou, Hall disse ao juiz para segurá-lo firmemente para que ela pudesse recitar um feitiço. O juiz arriscou sua vida, segurando suas 2 pernas de cutelo, mantendo distância, mas ainda assim sendo ferido. Quando Hall terminou seu longo feitiço, o juiz havia sacrificado uma perna. A magia ergueu 4 paredes de pedra ao redor do monstro, mas não foi o suficiente para contê-lo. Sem outra opção, eles tiveram que escolher matar tanto o garoto quanto o monstro. O juiz se lançou para frente para se proteger com seu corpo. Holt ainda hesitou, mas Cud foi decisivo, dando sua cauda para um sacrifício final. O feitiço prolongado deixou todos
todos ansiosos, enquanto o juiz pensava que havia sido abandonado. Felizmente, Cudi ainda conservava um pouco de humanidade e curou suas feridas. Justo quando pensavam que tudo tinha acabado, centenas de organismos semelhantes a armadilhas para moscas saíram dos restos queimados do monstro, horrorizando a todos. O juiz havia perdido tanto sangue que não conseguia mais correr. As duas crianças tiveram que sustentá-lo. De repente ele percebeu algo, pressionou suas cabeças contra o chão e disse para ficarem quietos. Havia aparecido. Ela convidou Ludens para uma refeição leve e simplesmente abriu sua boca cheia de dentes e engoliu todos os infelizes besouros de uma vez. Após a trágica morte do menino, Seville, Cudi e Hall cuidaram silenciosamente do funeral. Durante esse tempo, Seville inclinou a cabeça por muito tempo, prometendo a si mesmo que não deixaria mais ninguém morrer injustamente. Sob aquele céu pesado, de repente, o rugido de um dragão ecoou. De longe, o rei que quebrava dragões desceu em um dragão de fogo, trazendo um decreto do reino de Winius. Esta vila em breve se tornaria um campo de batalha. Todos os três ficaram surpresos, cada um entendendo que a tempestade sangrenta havia chegado muito perto. Sem demora, o grupo apressou-se de volta à vila para encontrar Zero e esclarecer a situação. Zu os recebeu calmamente, dizendo que se os alunos não retornassem conforme ordenado pela academia, todos seriam expulsos imediatamente. Cudi e Holt ainda afirmaram que iriam para ajudar, mas Zero apenas repetiu que esse era um desafio com o qual eles não deveriam interferir. Seville, com um rosto cheio de determinação, interrompeu, dizendo que se tivesse que escolher, preferiria abandonar a escola do que abandonar os vilarejos. Ele acreditava que o feiticeiro não estuda apenas para passar em exames, mas vive para proteger. A academia tinha regras rígidas de que aprendizes de bruxas e feiticeiros não podiam de forma alguma se envolver diretamente em combate. Eles só podiam armar armadilhas, restringir inimigos, mas não matar. Seville pensou por um tempo e depois afirmou que se as armadilhas fossem bem projetadas, uma só seria suficiente para neutralizar 10 inimigos. Assim, até mesmo um exército de milhares poderia ser parado. O jeito de falar de Seville fez todos ficarem em silêncio. Pela primeira vez na conversa, Zero demonstrou um pouco de interesse. Seville não apenas falava, ele tirou uma garrafa de poção mágica do casaco, uma solução brilhante que emitia uma luz estranha. Este era o resultado de sua pesquisa. Zero estreitou os olhos para testá-la e imediatamente reconheceu que sua habilidade superava as estatísticas. Ela prometeu francamente que se Seville realmente fizesse contribuições nesta batalha, ele não apenas evitaria a expulsão, mas poderia também ser reconhecido como graduado imediatamente. Assim que terminou de falar, Hu pulou animadamente, declarando que este seria o projeto de graduação para esses estudantes. Zi imediatamente parou Hu, enfatizando que esta era a decisão da academia, sem relação com forasteiros. Mas Hu não se daria por vencida. Ela endureceu o rosto, afirmando que se os estudantes fossem convocados para a escola, ela também sairia, porque agora ela havia aprendido a amar esta vila. Hu até fingiu estar à beira das lágrimas, fazendo Zero segurar a cabeça em frustração. Finalmente, Zero relutantemente prometeu discutir com o diretor sobre uma consideração especial. Fato, a notícia enviada imediatamente causou sensação. O diretor leu o plano para acabar com a guerra sem vítimas, proposto por Zero. Vendo isso como uma oportunidade rara de colocar a facção anti-bruxa em seu lugar enquanto provava a retidão da academia, ela enviou o lobo para comandar a igreja e o núcleo mágico, coordenando com aliados para proteger a vila. Ao retornar, o lobo imediatamente experimentou a poção que Seville ofereceu. Apenas uma gota restaurou significativamente a magia, deixando-a incapaz de esconder sua admiração. Quando perguntada, ela soube que a fórmula vinha do livro escrito pelo pai de Seville. Ao ouvir isso, ambas as amigas arregalaram os olhos, pois a identidade de seu pai não era outra senão o infame número 13 da história. Essa verdade foi como um choque pesado, fazendo todos ficarem em silêncio por um momento. Enquanto isso, Hu convidou o juiz para a aula para que os alunos pudessem agradecê-lo. O tio brutal, acostumado a rosnar, agora estava sem palavras diante da inocência das crianças. Reconhecendo essa awkwardness, o professor rapidamente colocou um doce na boca, aliviando um pouco a atmosfera. A pequena festa terminou. Quando apenas os dois permaneceram, a jovem professora tentou se aproximar, com os olhos brilhando de confiança. Ela percebeu claramente que o juiz estava comovido, mas ele se virou silenciosamente. Em seu coração, ele disse a si mesmo que não era digno de algo chamado amor. Ele foi para a pousada, por acaso encontrou o jovem Hall comendo lá. A garota provocou ele, dizendo que o tio velho ainda sabia como se sentir envergonhado com romance. Depois de algumas piadas, Hall voltou ao assunto principal da guerra. Ela afirmou que o plano de Sevilha colocava muita responsabilidade no juiz, já que suas armadilhas seriam um elo crucial. Embora pessoalmente ela não gostasse
gostasse de confiar tanto nele, depois que ele arriscou a vida para salvar pessoas, ela teve que abrir seu coração, para dar a ele mais uma chance. Naquela noite, o juiz sentou-se em silêncio, seu coração uma confusão, crimes passados continuavam a atormentá-lo, o futuro era incerto, fazendo com que ele não soubesse onde pertencia. No dia seguinte, os aldeões coletivamente montaram armadilhas, forçando todas as entradas e saídas. Zero discutiu estratégia com os alunos, enquanto Ru e o irmão Tigre afirmaram que se o inimigo fosse forte demais teriam que lutar até o fim. O padre entrou, trazendo a informação de que as forças inimigas chegavam a 10.000, mas a maioria eram apenas fazendeiros lavados ao cérebro. O plano das facções anti-feiticeiras era claramente forçar as feiticeiras a atacar pessoas comuns, transformando-as em vilãs aos olhos do mundo. Lily correu, chamando o irmão Tigre para distribuir comida. O padre aproveitou a oportunidade para aconselhá-la a evacuar com os aldeões, mas Lily teimosamente balançou a cabeça, afirmando que faria para protegê-lo. Ao ouvir isso, o padre de repente se sentiu emocionado, desejando ter uma irmãzinha adorável como a menina rato. Ru e o irmão Tigre não perderam a chance de pensar bobagens e foram imediatamente repreendidos pelo padre por suas mentes sombrias. Enquanto Lily e o irmão Tigre estavam ocupados, Ru trouxe o espécime do monstro do estômago do garoto para o padre examinar. Ele franziu a testa enquanto analisava. Esta criatura tinha a habilidade de se recar infinitamente. Se não controlada, ela devoraria todo o continente. A facção extremista certamente tinha um jeito de controlá-la antes de liberá-la, mas até muitos altos funcionários da igreja estavam alheios a isso. Isso só poderia significar que a pessoa por trás disso era um mentor. Naquela noite, o grupo se reuniu para verificar minuciosamente o plano. Seville de repente se levantou, dizendo a Zero para pegar toda a sua magia se necessário, não para seu próprio benefício, mas porque ela carregava a responsabilidade de trazer paz entre as bruxas e a humanidade. Zee ficou em silêncio por um momento. Depois acenou com a cabeça, segurando a mão de Seville. A quantidade de magia transferida a fez sentir-se tonta. Mesmo quando estava totalmente carregada, Seville ainda parecia ter um excesso infinito. Zero rapidamente soltou antes que ela explodisse. Então sorriu e conferiu a Seville o título de Mago do Abismo. O grupo explodiu em alegria, parabenizando Seville por finalmente ter seu próprio título mágico, mas a alegria não durou muito, pois Zero avisou que se eles perdessem esta batalha, todos seriam expulsos da escola. Enquanto isso, Ru havia saído da vila cedo pela manhã, explorando silenciosamente as forças inimigas. As forças inimigas se aproximaram com uma força tremenda. Não eram apenas numerosas, mas também bem armadas, acompanhadas de bestas caídas e monstros. Enquanto Ru observava, ela silenciosamente esperava que sua amiga no céu estivesse assistindo a essa batalha dramática. Muito rapidamente, aquele exército avançou perto da vila, mas inesperadamente encontrou os ratos da Lily. Os ratos gordinhos se lançaram para atacar, forçando-os a mudar sua rota. Para sua surpresa, o novo caminho estava cheio de armadilhas em toda parte. Olhando para trás, um exército inteiro havia sido cortado em pedaços, gritos de dor ecoando por toda parte. Naquele momento, uma chuva azul caiu do céu, curando todos os soldados, restaurando rapidamente seus membros e feridas. Quando eles notaram as inscrições escritas nos troncos das árvores, o exército percebeu que as bruxas estavam apenas brincando com eles. Outro grupo de soldados foi recebido com armadilhas de fogo, deixando seus corpos queimados, mas não gravemente feridos, apenas suas armaduras e roupas chamuscadas. O comandante imediatamente entendeu que as bruxas haviam mostrado misericórdia, poupando suas vidas. Então, ele ordenou uma retirada. No entanto, o verdadeiro perigo ainda estava com o líder de todo o exército, um monstro possuído por um demônio. Ao receber o relatório, Zero informou ao grupo que todas as tropas diversas haviam se retirado após serem capturadas. Os estudantes torceram alegremente, mas Zero imediatamente lembrou que uma ameaça maior permanecia, um monstro possuído por demônios, e as bestas caídas se aproximando. Seville se perguntou quão poderoso esse monstro era, e Zero explicou que a possessão demoníaca era uma forma evoluída das bestas caídas. Eles podiam usar magia sem encantamentos e nunca se cansavam. O padre e o irmão Tigre imediatamente competiram para acabar com isso. Nesse momento, notícias terríveis chegaram. Lily havia sido capturada. O padre entrou em pânico e correu para salvá-la. Lily havia caído nas mãos da criatura possuída por demônios e seu bando de bestas caídas. Eles a prenderam em uma rede, pretendendo levá-la de volta à aldeia para comê-la na frente dos aldeões como uma demonstração de poder. O monstro riu de alegria, imaginando tal cena, mas antes que pudessem executar seu plano, a rede de aço foi rasgada pelo golpe do padre, libertando Lily. As bestas caídas foram rapidamente lidadas por ele. A criatura possuída por demônios avançou para devorar Lily, mas o padre balançou sua foice a tempo, cortando seu braço. Lily correu em terror para se esconder atrás dele. A criatura possuída por demônios ficou astonished ao descobrir que a ferida em seu braço não podia regenerar, porque a foice havia sido abençoada com o Espírito Santo, tornando-se seu perfeito nêmesis. A criatura possuída por demônios
demônios foi forçada a cortar a parte ferida de seu braço, então regenerou imediatamente. Nesse momento o irmão tigre apareceu, derrubando muitos mercenários com apenas alguns movimentos. Mas a criatura possuída pelo demônio usou seu poder para reviver instantaneamente os lacaios, transformando-os em corpos obedientes que caminhavam. O padre imediatamente disse a Lily para fugir, para que ele e o tigre pudessem lidar com a batalha. Enquanto isso, o resto da matilha de bestas caídas havia avançado até o portão da aldeia, mas também foi eliminado pelas armadilhas escondidas. Reconhecendo os 3 jovens magos como feiticeiros promissores, seu líder mobilizou 500 tropas para atacar simultaneamente. Naquele exato momento, o juiz brutal apareceu, varrendo o campo de batalha em um mar de sangue. Zero também chegou rapidamente com suas alunas para confrontá-los. Seguindo suas ordens, uma chuva de flechas mágicas caiu, fazendo com que as bestas caídas buscassem abrigo apressadamente. Embora um pouco desapontada com um número esmagador de inimigos, Zero ainda encorajou suas alunas a se adarem à situação. A batalha se tornou intensa, com os mercenários avançando. O juiz lançou uma garrafa de poção mágica, fazendo com que o chão brotasse vinhas que amarravam firmemente os inimigos. Um conseguiu escapar e tentou capturar as 3 alunas, mas foi cheio de magia por Seville, fazendo explodir. Hall também não ficou atrás, usando uma chuva de fogo para queimar um grupo de bestas caídas. Tendo conseguido controlar magia de fogo em área ampla pela primeira vez, ela estava ao mesmo tempo animada e preocupada, temendo ter ido longe demais. Poderia descer para tratar os feridos, fazendo com que o inimigo ficasse ainda mais confuso. Nesse momento, um som violento ecoou de longe. Aconteceu que o irmão tigre e a criatura possuída por demônios haviam lutado até o portão da aldeia, batalhando ferozmente, até destruindo a cerca de madeira. O irmão tigre cortou o braço do monstro e rasgou sua garganta, mas ele se recuperou instantaneamente. Sem opções, o irmão tigre teve que chamar sua irmã bruxa. Ela o avisou para se afastar assim que desse o sinal. Ela começou a entoar um canto, abrindo um enorme portão verde no céu.